Aqui estão dois rostos diferentes e eu quero que você os observe atentamente. À primeira vista, essas imagens podem parecer completamente normais, certo? Parece meio difícil de perceber o que tem exatamente de errado assim de cabeça para baixo. Então vamos facilitar para você e... meu Deus, o que é isso? Bom, dá para perceber que esses rostos não eram tão normais assim. Aqueles rostos que pareciam perfeitamente normais de cabeça para baixo, agora se tornaram estranhamente distorcidos e quase perturbadores. É como se essa pequena mudança na orientação tivesse transformado completamente a expressão facial da pessoa, revelando algo que antes passava despercebido. Eu sei, parece estranho isso, mas isso tem um nome. Esse é o efeito Thatcher. Tá, mas o que é exatamente esse efeito Thatcher? Por que os nossos cérebros parecem nos pregar uma peça? Será que estamos realmente vendo o que pensamos que estamos vendo? Hoje veremos o que o efeito Thatcher nos diz sobre a maneira como os nossos cérebros funcionam. Para entender mais sobre isso, precisamos entender primeiro como que o nosso cérebro processa algumas coisas. Ou seja, não apenas como ele vê, mas também como ele interpreta e organiza as informações visuais do mundo, em especial o nosso rosto humano. O reconhecimento visual é o processo pelo qual o nosso cérebro identifica e interpreta objetos, formas, cores e padrões no geral do ambiente ao nosso redor. Esse processo envolve a capacidade de perceber, diferenciar e categorizar esses diferentes elementos visuais que nós vemos no dia a dia. E da mesma forma que nosso cérebro organiza as informações visuais de maneira eficiente, a Alura também organiza uma vasta gama de conhecimentos e cursos para facilitar o seu aprendizado. Com a única matrícula você tem acesso a centenas de cursos categorizados em áreas como tecnologia, design, negócios e muito mais. Tudo pensado para que você possa evoluir de uma forma prática e objetiva. E o melhor de tudo é que você não está sozinho nessa jornada. A Alura oferece uma comunidade ativa de estudantes, além de mentorias com especialistas que acompanham o seu desenvolvimento e ajudam a direcionar sua carreira. A cada novo curso que você completa, um certificado é emitido, valorizando as suas habilidades e aumentando suas chances de destaque no mercado de trabalho. Então, se você está pronto para dar o seu próximo passo e aprender de forma organizada e eficiente, não perca essa chance. Use o QR Code aparecendo agora aqui na tela ou clique no meu primeiro link na descrição para garantir 15% de desconto na sua matrícula. E aproveite para se aprofundar em cursos como UI e UX, que ensinam a criar interfaces que ajudam o cérebro do usuário a reconhecer melhor os elementos do seu aplicativo ou site. Porém, não é só no meio digital que o seu cérebro precisa reconhecer coisas. No mundo real, muitas vezes precisamos identificar formas visuais que são parecidas, mesmo que a aparência delas mude bastante por causa de fatores como posição, iluminação ou bloqueios parciais. E tendo tudo isso em mente, identificar rostos pode parecer uma tarefa que exige uma habilidade especial, quase que um superpoder de perceber pequenas diferenças entre coisas parecidas. Mas nós temos esse poder. O nosso cérebro precisa reconhecer essas diferenças, não só em rostos, mas também em outros objetos. Por exemplo, mesmo que alguém não saiba o nome de cada modelo de carro, ela ainda consegue distinguir diferentes carros quando estão estacionados lado a lado. Apenas olhando para os detalhes como forma, tamanho e design, é possível reconhecer. Ou pelo menos a princípio daria, né? Eu não sou muito bom nisso. Pra mim, carro é carro e todos os modelos são muito parecidos. Pois é, mas enfim, além de carros, as pessoas, claro, conseguem observar e reconhecer muito rapidamente dezenas de milhares de palavras, sem precisar ficar olhando letra por letra. É só bater o olho e aí reconhece. Então isso nos mostra uma habilidade humana muito especial para identificar padrões não só em rostos, mas em coisas no geral. Mas é a maneira como percebemos rostos é que nós podemos encontrar um ótimo exemplo de como o nosso cérebro lida com o reconhecimento de objetos em geral. E agora vamos entender um pouco melhor como que a nossa mente é capaz de reconhecer rostos. No nosso cérebro existe uma região crucial conhecida como córtex temporal inferior, que desempenha um papel fundamental no reconhecimento de objetos. Mas, no entanto, dentro dessa região existe ainda uma outra região ainda mais especializada, a área fusiforme de faces. O que eu sei é um nome bem estranho, mas veja bem. Alguns estudos utilizando ressonância magnética revelaram algo fascinante. A área fusiforme de faces, ela se acende especificamente quando olhamos para rostos, mas permanece praticamente inativa quando estamos observando outros objetos. É tipo um detector automático de rostos. Que é impressionante, mas
Como que isso funciona? Bom, primeiro de tudo, saiba que nós processamos objetos em partes. Então, por exemplo, se nós vemos algo que é redondo, tem números e setas, nós combinamos essas partes todas e reconhecemos um objeto como um relógio, por exemplo. Agora, quando a gente está falando de rostos, aí a coisa fica mais diferente. Nós vemos como uma peça única, uma forma mais integrada. Nós somos capazes de reconhecer os diferentes traços de um rosto e somos capazes de reconhecer muito atentamente a maneira como esses traços estão organizados em relação uns aos outros dentro desse rosto. E assim reconhecemos esse conjunto inteiro da obra de uma única vez como um rosto. Essa configuração dos traços faciais é bem importante, porque se esses traços não estiverem na posição e orientações normais, vai ter uma menor ativação da área fusiforme facial. Quanto mais embaralhadas forem as informações visuais de um rosto, menos a gente vai entender ele como um rosto. O que é meio óbvio falando assim. Mas o que é interessante aqui é que esse fenômeno também acontece com rostos invertidos, que são mais difíceis de reconhecer do que os rostos em posição normal. E o maior exemplo disso é o efeito Thatcher. O efeito Thatcher é um fenômeno visual que acontece quando as características de um rosto estão invertidas, mas o rosto em si continua na posição correta. Por exemplo, se você inverter os olhos e a boca de um rosto sorridente, ele pode parecer estranho ou até grotesco quando está de pé. Mas, no entanto, se você virar a imagem de cabeça para baixo, essa estranheza desaparece e o rosto pode parecer até bem normal. Ou seja, o efeito Thatcher acontece devido à forma como o nosso cérebro processa rostos e expressões faciais. E assim, o nosso cérebro até poderia processar rostos analisando cada traço separadamente. Afinal, em geral, rostos têm os mesmos traços. Eles têm os olhos, o nariz, uma boca, algumas orelhas e assim por diante. Mas se fosse assim, seria mais fácil notar erros em um rosto de cabeça para baixo. O que não é bem o caso da gente. E o fato da gente não ser capaz de fazer isso sugere que processamos e reconhecemos rostos de uma forma mais integrada, como se fosse uma coisa só. Ou seja, em outras palavras, não apenas analisamos os traços individuais de um por um, mas nós também, além disso, vemos a forma como eles estão posicionados e como eles se relacionam entre si no seu rosto. E foi por isso que o efeito Thatcher foi uma descoberta tão importante, porque foi uma das primeiras demonstrações de como o nosso cérebro processa informações sobre rostos. Então, quando vemos um rosto de cabeça para baixo, não conseguimos processar facilmente as informações sobre a configuração dos traços e acabamos nos baseando apenas nas características individuais. E geralmente esses traços parecem até corretos. A boca parece uma boca, os olhos parecem olhos, mas no entanto, quando o rosto é mostrado na posição correta, a configuração dos traços volta a ser impactante. Mas que porra é essa? Pois é, ao usar essa configuração junto com as informações sobre os traços visuais, é fácil perceber imediatamente que tem algo de errado. Pois é, e além disso, o efeito Thatcher demonstra um certo grau de independência entre os processamentos da identidade facial e a expressão facial. Você reconhece rostos e expressões faciais por caminhos diferentes na sua cabeça. Porque veja bem, a identidade de um rosto thatcherizado pode ser reconhecida mesmo quando o rosto está de cabeça para baixo, mesmo com certa dificuldade, enquanto que a capacidade de perceber a expressão facial grotesca, ela é completamente perdida. Ou seja, nós conseguimos reconhecer esse cara como Obama, mesmo a imagem estando alterada. Então essa inversão da posição pode ter um efeito importante, tanto na forma como o nosso cérebro processa a expressão facial, como na forma que ele processa a identidade visual. E essa dissociação é consistente com a variedade de evidências de que a identidade e a expressão facial são processadas em fluxos paralelos. Ou seja, a forma como percebemos a identidade de uma pessoa e como entendemos as suas emoções podem ser processos distintos rolando dentro do seu cérebro. Porque esse rosto de cabeça para baixo acaba afetando mais a nossa capacidade de perceber as expressões faciais, mais do que a identificação da pessoa. Por isso que quando vemos uma imagem invertida do Barack Obama, nós sabemos ainda assim que é o ex-presidente americano. Mas, apesar disso, nós não conseguimos ler direito qual emoção está na sua cara.
nesse momento. Isso é bizarro. Esse fenômeno nos mostra que a nossa percepção facial pode ser dividida entre diferentes sistemas, em que cada um é responsável por aspectos específicos da leitura de rostos, trabalhando assim de maneira paralela e independente. Certo, mas por que isso é importante? Bom, esse efeito Thatcher é uma maneira interessante de mostrar o quanto os rostos humanos são especiais para nós, seres humanos. Desde que o efeito foi publicado pela primeira vez, uma vasta quantidade de pesquisas tem sido conduzidas. Esses estudos nos mostram como essas suposições que o cérebro faz sobre a configuração dos rostos acaba nos ajudando a perceber, quase que sem esforço, pequenas diferenças entre os rostos. As diferenças que nos tornam únicos. É assim que nós percebemos as características individuais de cada rosto, a sutileza das nossas expressões e a nossa forma de se relacionar com outras pessoas. Agora, quando nós removemos as informações sobre um rosto, nós ficamos menos sensíveis a essas variações únicas. E os rostos são especialmente importantes para nós seres humanos, principalmente pelo fato de nós sermos seres sociais. E para visualizar isso um pouco melhor, imagine uma pequena tribo pré-histórica vivendo em um ambiente cheio de perigos. Um grupo de caçadores-coletores. Eles estão reunidos ao redor de uma fogueira, compartilhando histórias sobre o seu dia. Até que, de repente, um membro do seu grupo que estava de guarda à distância se aproxima rapidamente. Seu rosto, geralmente calmo, agora exibe uma expressão de medo intenso. E imediatamente os outros caçadores percebem essa mudança na expressão facial e se preparam para reagir. E sem precisar de mais palavras, eles entendem que algo está de errado e que um perigo iminente pode estar por perto. Talvez um predador, talvez até mesmo um grupo humano de estranhos hostis. Nesse contexto, a capacidade de reconhecer rostos rapidamente e identificar indivíduos com base em pequenas diferenças faciais com certeza teria sido muito crucial. Se uma pessoa fosse capaz de distinguir instantaneamente entre membros do seu grupo e completos estranhos, ou talvez reconhecer emoções faciais expressas no rosto dos seus companheiros, isso sem dúvidas ajudaria a evitar conflitos e a fortalecer laços sociais. Então, é uma habilidade bem importante. Pois é, se alguém de um grupo estivesse com uma expressão facial de medo ou raiva, a capacidade de reconhecer essa emoção no outro rapidamente poderia alertar todo mundo de um grupo para um perigo iminente ou para uma necessidade de acalmar a situação. Então, essa habilidade de processamento de rostos teria facilitado a comunicação, a cooperação e a sobrevivência dentro de um grupo. Por isso que reconhecer e processar rostos é um produto da evolução humana. Ou seja, a nossa capacidade de identificar rapidamente quem é quem e entender as suas expressões faciais acabou ajudando nossos ancestrais a se relacionar melhor, fazer amigos, evitar conflitos e trabalhar juntos. É impressionante. Sem dúvidas, essa é uma habilidade que acabou evoluindo ao longo do tempo, para nos ajudar a viver e interagir em grupos sociais grandes e complexos. E essa nossa habilidade ficou tão boa que nós acabamos reconhecendo rostos em lugares que, na verdade, nem existem rostos. Porque assim, já aconteceu com você de olhar um dia para o céu num dia nublado e de repente ver nuvens que formam a silhueta de um rosto sorrindo ou talvez a figura de um animal? Bom, é possível que sim. E na vez que você estava despretensiosamente olhando para uma tomada ou para uma parede com manchas de mofo, e aí você acaba que, sem querer, percebendo que ali talvez parece que tem um rosto. Isso é estranho, mas tem um nome. Esse é um fenômeno conhecido como pareidolia. A pareidolia é a habilidade que nós temos em interpretar padrões, até mesmo onde não tem. Isso vale para rostos e outros formatos, como o corpo de um coelho em uma nuvem. Mas é claro que esse efeito é mais forte em rostos mesmo. Inclusive, nós percebemos essa facilidade até mesmo em bebês, que antes mesmo de reconhecer objetos, são capazes de reconhecer rostos. Afinal, seria útil reconhecer quem são seus pais, não é mesmo? Imagino que sim. Ou seja, antes mesmo de entender como o próprio corpo funciona, recém-nascidos já se interessam por rostos. E um tempo depois, em um bebê com mais de 6 meses de vida, já talvez possa se interessar quando alguém o olha, mesmo que ele não corresponda a essa interação. Bebês são muito fofinhos, mas se imagina agora numa festa. Imagine que você está numa festa rodeado de amigos e familiares. A música toca ao fundo e as conversas enchem um ambiente de energia. De repente, alguém se aproxima com um sorriso caloroso e começa a falar como se fossem velhos
conhecidos. A voz, ela, sei lá, parece familiar. O jeito descontraído da pessoa sugere até que vocês se conhecem muito bem, inclusive. No entanto, à medida que a conversa avança, você começa a se sentir desconfortável. Por mais que você tente, você não consegue identificar aquela pessoa. Eu já passei por uma situação parecida, é horrível. E aí fica aquela coisa, né? Será que é um colega de trabalho? Será que é um amigo de longa data? Talvez até um parente próximo? Bom, a frustração acaba crescendo nessa situação. E à medida que você percebe que, apesar de todos os seus esforços, o rosto à sua frente continua um enigma. E tudo o que você pode fazer é apenas continuar a conversa e fingir normalidade, né? Quem nunca? E assim, essa sensação pode ser até relativamente comum na sociedade. Eu já senti isso, você já pode ter sentido isso, mas existe uma diferença quando você apenas esquece de alguém e quando você não consegue identificar alguém. Aí nós já estamos falando de uma condição do seu cérebro. Aí nós já estamos falando de prosopagnosia. Para entender essa condição, imagine que se por um lado, na pareidolia, nós reconhecemos rostos até mesmo onde não tem, na prosopagnosia acontece o contrário. Nós não reconhecemos rostos aonde na verdade tem. Pessoas que possuem essa condição conseguem até observar olhos, nariz, boca e tudo mais, mas sua dificuldade está em integrar essas informações e reconhecer aquilo como um rosto. Essa integração seria realizada pela área fusiforme de faces, mas talvez por algum motivo acaba que não acontecendo no cérebro dessas pessoas. E aí, por causa disso, pessoas com prosopagnosia precisam arrumar algumas estratégias alternativas para reconhecer pessoas. Coisas como roupa, cabelo, voz, sei lá. Alguma coisa em um contexto maior além de um rosto. Daria para ajudar a reconhecer alguém. E a prosopagnosia pode estar presente desde o nascimento, ou talvez possa ser adquirida. E algumas das causas de adquirir ela pode ser, por exemplo, um acidente vascular encefálico, pode ser tumores cerebrais, convulsões, doenças neurodegenerativas e mais. E apesar de não existir uma cura conhecida, ainda assim é claro que um tratamento pode ajudar. Agora, olha que interessante, pessoas com prosopagnosia são mais rápidas em identificar rostos tatierizados que estejam de cabeça para baixo. E conforme você rotaciona gradualmente um rosto tatirizado até ficar de cabeça para cima, as pessoas com prosopagnosia não percebem aquela monstruosidade logo de cara, enquanto que pessoas comuns percebem instantaneamente. E bom, isso até faz sentido, já que pessoas com prosopagnosia reconhecem rostos muito mais pelo contexto, além do próprio rosto. Portanto, o reconhecimento de padrões que muitas vezes tomamos como algo certo e natural é na verdade uma conquista suada, uma conquista evolutiva bastante refinada, além de essencial para a nossa sobrevivência e para a construção das nossas sociedades. A pareidolia nos lembra de toda a nossa constante busca por significado, enquanto a prosopagnosia nos mostra o impacto profundo que essas habilidades têm em nossas vidas diárias. Agora, já o efeito Tacher, por sua vez, é uma janela para os mistérios do cérebro. É um simples truque capaz de demonstrar que mesmo as habilidades que parecem mais básicas são na verdade produtos de processos cerebrais complexos. E ao juntar essas peças, o reconhecimento de padrões, pareidolia, prosopagnosia e o efeito Tacher, podemos começar a ver como cada uma delas desempenha um papel no nosso dia a dia. Indo desde a simples tarefa de reconhecer um amigo na rua até a complexidade de interpretar expressões faciais ou encontrar formas de nuvens, o nosso cérebro não cansa de nos maravilhar. A ciência do cérebro é um caminho em constante evolução. O estudo contínuo desses fenômenos não apenas aprofunda o nosso conhecimento sobre a percepção humana, mas também pode abrir portas para novas descobertas e aplicações que têm o potencial de transformar a nossa compreensão da mente e do comportamento humano. E muitas vezes poderemos fazer isso com coisas tão simples quanto uma imagem alterada do rosto de uma pessoa.